Oi pessoas, vamos então agora finalizar finalmente nossas questões de Química do Enem 2022. Falta agora 4 questões pra gente resolver, questões fáceis que vocês vão saber fazer muito bem. 122. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, TCE, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, H2O8, que é convertido no radical SO4-, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação. A gente tem aqui agora a imagem e o comando é: esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reação de... Pessoas, nós temos nos itens reações físicas e reações químicas. Como a gente pode ver, o TCE ele vai se alterar de composto. O composto vai ser alterado, então a gente tem reações químicas, tá certo? E olha só, o uso de um radical, o SO4-, ele já dá a entender que a reação ela vai ser por meio de mudança de NOx. Olha esse NOxzinho aqui bem exposto do SO4. Isso daqui deixa bem claro que a reatividade dele é por causa desse NOx aqui dele, desse NOx-1. Quando a gente vai olhar para os compostos aqui dessas reações, a gente pode olhar, por exemplo, a gente vai fixar seria o caso o carbono que está desde o início aqui, ó. Olhem como o carbono ele continua na reação, porém os ligantes dele vão mudando e, consequentemente, o NOx dele também. Portanto, para essa reação, tanto pela forma como ele deixou claro, quem é que faz essa reação? O fato dele ser um radical, dele ter alta eletronegatividade, ele deixa evidente para a gente que é uma reação que ocorre através do NOx, ou seja, são reações de oxirredução. Item A para essa questão. Questão 125. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos devido à natureza química dos produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência de acidentes. Então, nós temos aqui substância, incompatibilidade e riscos associados. Ácidos minerais fortes concentrados são incompatíveis com base forte, cianetos e proclorito de sódio. E as reações, os riscos associados são reação enérgica, explosão, produção de oxidante forte e produto tóxico. Já o ácido nítrico concentrado, que é outra substância que ela traz, ele é incompatível com matéria orgânica e traz risco associado de reações energéticas, explosão e produto tóxico. Considere que houve o descarte indevido de 2 conjuntos de substância. Conjunto 1, ácido clorídrico concentrado, que a gente tem aqui, com cianeto de potássio, ou seja, uma reação muito incompatível. E a reação 2, conjunto 2, ácido nítrico concentrado, aqui, com sacarose, que é uma matéria orgânica. Então, aqui. O descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará, respectivamente, em... Vamos fazer aqui a reação, então. Gente, conjunto 1, nós temos o ácido clorídrico. Nós sabemos que o ácido clorídrico é HCl, que é o ácido do estômago, também chamado de ácido muriático, ácido gástrico, com cianeto de potássio. Cianeto de potássio. Então, é o potássio, que no caso vai ser o cátion da questão, cátion, e o cianeto aqui. Vamos fazer então essa reação H+, Cl-, K+, Cn-. A gente faz as trocas, né? Cátion com ânion, ânion com cátion. Então, nós temos o HCN e o cloreto de potássio. Gente, o HCN, ele é o ácido cianídrico, ele é um ácido extremamente tóxico, ele é forma de gás. Ele é o ácido, inclusive, que foi usado como arma biológica, arma química, na verdade,
nas grandes guerras, tanto a Primeira como a Segunda Guerra. Já o segundo conjunto, a gente não vai precisar fazer a reação toda. A gente só vai ver aqui se a sacarose, você só precisaria ter o conhecimento de que a sacarose, ela é uma matéria orgânica e que, portanto, ela vai ter essas reações aqui em risco. Portanto, deixa eu ler o comando de novo. O descarte dos conjuntos 1 e 2 resultará, respectivamente, em... Vamos ver o item A. Liberação de gás tóxico. Certo, nós temos o HCN aqui como gás tóxico. E uma reação oxidante forte, uma reação enérgica, aqui como deixa claro a nossa tabela. Portanto, item A para essa questão. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação, conforme ilustra a equação química. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia e alumina sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Gente, a zircônia, tanto a zircônia como a alumina, vocês devem perceber que eles já são óxidos, ou seja, eles já estão oxidados. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no... Gente, se eu coloco sobre o ferro, que é o metal que eu quero proteger, substâncias como a zircônia, ZrO2, ou a alumina, a Al2O3, é porque esses produtos aqui, eles já estão oxidados. Então, na hora que eles vão fazer a barreira, eles vão impedir a oxidação desse ferro aqui. Eles não irão mais reagir com os agentes de corrosão que tem no ambiente, já que eles já estão, digamos aqui que eles já sofreram essa corrosão, eles já estão oxidados, então eles vão servir como? Eles vão servir através do efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante. Item D para essa questão. Questão 130. O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo 131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 do iodo foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Nós temos o tempo aqui em dias e a massa residual. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de... Uma forma rápida que você tem para fazer essa questão, gente, é entender o conceito de tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo em que uma substância tem a sua massa reduzida à metade, através do tempo de meia-vida. Então, olha só, se eu começo com 12 microgramas do isótopo, eu vou ter um tempo de meia-vida quando cai a metade. Qual é a metade de 12? 6 microgramas. Ou seja, cá está o tempo de meia-vida. Qual é o tempo de meia-vida? 8 dias. O tempo de meia-vida do isótopo do iodo é 8 dias. E olha que coisa boa, ele quer saber 40 dias. 40 é múltiplo de 8. Ou seja, se 8 dias é um tempo de meia-vida, 40 dias vão ser 5 tempos de meia-vida. Já que 40 dividido por 8 é 5. Então, o cálculo que nós vamos ter aqui é que nós vamos ter 12 microgramas dividido por 2 elevado a 5. Ou seja, nós temos 12 microgramas divididos por 32. Aqui a gente vai ter 0,375, que é aproximadamente, ele que é o mais próximo, de 0,4 microgramas. Item D para essa questão.